Vou voltar para Brasília. Janaína Camelo tem mais informações. Janaína? Pois é, Lívia, eu vou citar aqui alguns desses nomes dessa lista de 37 pessoas indiciadas nesse inquérito dos atos antidemocráticos, né? Tentativa de golpe de Estado, que foi recentemente agora encerrado pela Polícia Federal e enviado aqui para o Supremo Tribunal Federal. Então tem aí na lista Ailton Gonçalves Moraes Barros. Ele foi aquele, ele é militar, ele está preso, inclusive, ele foi preso pela Polícia Federal naquele inquérito dos cartões de vacina, né? Da fraude nos cartões de vacina da Covid-19, porque ele teria intermediado aí toda essa fraude. Alexandre Rodrigues Ramagem, que é o delegado, Alexandre Ramagem, parlamentar. Muitos aqui dos que esses estão dessa lista são da chamada ABIN paralela, tá? Aquela ABIN, quando o Ramagem estava ali na diretoria da ABIN, no governo de Jair Bolsonaro, que eles utilizaram a estrutura ali da ABIN, segundo essas investigações da Polícia Federal, para disseminar fake news. Anderson Gustavo Torres, que é o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ele foi secretário de Segurança Pública aqui no Distrito Federal. Augusto Heleno, que foi general, que foi um ministro ali do GSI durante todo o governo de Jair Bolsonaro. Felipe Martins, que foi assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais ali na presidência da República. O próprio Bolsonaro, Marcelo Câmara, que também fazia parte ali da ABIN paralela e ele trabalhava dentro do Palácio do Planalto, era acusado ali, inclusive, de fazer vários dossiês contra os próprios servidores ali no Palácio do Planalto. Mauro Serra Cid, que está neste momento aqui no STF depondo. Técio Arnaldo Thomas. O Técio, ele é um assessor muito próximo do Bolsonaro, antes mesmo dele se tornar presidente. O Técio quem fazia, inclusive, a ponte ali entre o Bolsonaro e jornalistas, e ele sempre trabalhou ali na cozinha ali do Palácio do Planalto, né? Principalmente ali com a equipe de mídia do Palácio do Planalto. E as acusações da Polícia Federal disseminando fake news ali nas redes sociais. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Walter Souza Braga Neto, que é general, ex-ministro de Jair Bolsonaro da Casa Civil, concorreu junto na chapa do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, como vice-presidente da República nas eleições de 2022. Todos esses indiciados, eles são indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Só lembrando também, Lívia, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele já foi indiciado em 2 outros inquéritos, o da fraude nos cartões de vacina e também naquele caso das joias sauditas que foram vendidas ilegalmente, né, presenteadas ali pela Arábia Saudita e vendidas por auxiliares de Jair Bolsonaro, segundo investigações. Lívia. Obrigada pelas informações, Janaína Camelo, que vai seguir mobilizada lá em Brasília. Qualquer novidade traz para a gente ao longo aqui da programação da Jovem Pan News. Deise Ciocari, eu fiz uma pergunta agora há pouco para a Ellen, que eu sei que você quer falar sobre isso. Se confirmando todas essas acusações ainda para esses personagens da política brasileira, se a gente chegar à conclusão de que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil com a condenação dessas pessoas, isso deve mudar a forma com que o brasileiro, a sociedade, a justiça, o ordenamento jurídico vão enxergar a condução, o exercício desses cargos públicos aqui no Brasil ou não? Não. Sabe por quê? Porque eu estava ouvindo a Ellen falar que eu lembrei de uma máxima que a gente tem na ciência política que se chama, do Schumpeter, isso, e ele fala que as massas seguem os seus líderes. Enquanto os líderes continuarem fomentando a polarização, a gente vai continuar tendo esse tipo de atitude. Então, por exemplo, esse indiciamento por parte desses personagens ligados ao ex-presidente, o que vai provocar, eu acredito que já esteja provocando na sociedade, é um sentimento de defesa. A gente tem que lembrar que a gente tem no Brasil hoje 2 mitos políticos, né, que são o Jair Bolsonaro e o Lula. Mitos políticos nesse sentido, no sentido de encantamento, de personagens que mobilizam as massas. A gente não tem outros 2 líderes políticos consolidados ainda entre esses 2. Então, esse encantamento ele vai fazer com que as pessoas apoiem o entorno ou esses personagens que estão sendo indiciados e que essas pessoas digam que há um sentimento de perseguição política. Então, é muito difícil sair
desse círculo vicioso enquanto os líderes não derem o exemplo, enquanto os líderes não pararem com a fomentação da polarização. Então, é a máxima da ciência política mesmo, as massas seguem os líderes estão fomentando a polarização. O que vai acontecer agora é que vão começar a dizer que existe um sentimento de perseguição e aí, obviamente, a parte da defesa desses que estão sendo indiciados vai afirmar que existe uma vitimização, uma perseguição política e a gente vai ver isso cada vez mais se acentuando. Enquanto os grandes líderes não derem o exemplo de pacificação, a gente vai continuar vendo esse cenário se acentuando e piorando. Ellen, só uma observaçãozinha de um aspecto psíquico. Quando a gente estuda as religiões, toda religião exige algum tipo de sacrifício do seu fiel. Você tem que fazer algum tipo de sacrifício em qualquer religião. E por que isso? Porque a partir do momento que você faz um sacrifício, é muito difícil você voltar atrás. Porque aquilo que eu fiz, eu me sacrifiquei, foi de graça, então você reconhecer que aquilo não teve valor. No caso atual que o Brasil está vivendo, essas pessoas que estiveram lá no 8 de janeiro, essas pessoas que brigam com o familiar, que rompem relações, elas estão fazendo por aquele mito, no sentido político que a Deise colocou, um tipo de sacrifício. Exato. É muito difícil eu voltar atrás e dizer que isso tudo, que todas as relações que eu rompi, que todas as brigas que eu tive, que ir até Brasília no 8 de janeiro, tudo isso foi de graça, não teve sentido. Então, quando a gente olha psiquicamente essa questão do sacrifício, você consegue entender o como é difícil reparar essa ruptura social. Porque quem se sacrificou por Lula ou quem se sacrificou por Bolsonaro tem muito a perder. Exato. Tem muito a perder para reconhecer o outro e voltar para um diálogo. Agora, Eliana, nós temos mais esse indiciamento de Jair Bolsonaro, vou focar no ex-presidente agora. Ele já tem um indiciamento pela fraude no cartão de vacina, indiciamento também fraude do cartão de vacina, joias sauditas, também joias sauditas. Temos então esses 3 indiciamentos e uma condenação, tanto é por abuso de poder político, tanto é que está inelegível. Dá para trazer um diagnóstico da situação jurídica de Bolsonaro aqui para a mesa? Dá. Se essa condenação já for irrecorrível, que esse dado eu não tenho, e dependendo da pena, diante desses indiciamentos, ele poderá até ser preso, uma vez que, com uma condenação já e novos indiciamentos, ele passa a ter péssimos antecedentes e daí justifica-se, eu estou falando tudo teoricamente, e aí justifica-se uma prisão preventiva. Com a natureza destes crimes agora, que ele está sendo indiciado, ainda não denunciado, pode até haver, com a denúncia, um pedido de prisão preventiva e, até agora, também os delegados da Polícia Federal que fizeram esses indiciamentos, também, ao fazer o relatório, podem pedir a prisão preventiva, mesmo só com o final do inquérito policial. Então, é uma situação grave, é uma situação que eu entendo como extremamente delicada, porque a Ellen já falou, nós estamos falando de um presidente da República que, nesse momento, responderá por crimes graves e que, sim, isso irá mexer de uma forma muito grande. Eu só queria fazer uma afirmação aqui. Acho que todas repararam que isto tudo veio à tona logo em seguida o término do G20, né? O que é para mim, é extremamente significativo. Estavam todos os chefes aqui de estados, todas as nações, e de repente, ao término, estoura tudo isso. Isto eu acho que não foi por acaso. Agora, Ellen, retomando esse histórico aí de investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Eliana trouxe uma análise jurídica do caso. Politicamente, pelas informações, pelas análises que você e Deise trouxeram agora, isso também não deve afetar em nada os rumos da política brasileira, ainda que tantas acusações pesem sobre ombros de autoridades tão importantes, e não só de Bolsonaro aqui no Brasil. Você vê um cenário possível, como já tivemos no passado em relação a outros presidentes, de prisão de Jair Bolsonaro? Olha,
É muito delicada a situação nesse momento, né? Por exemplo, o Bolsonaro vinha costurando ali tentar ser beneficiado junto com o projeto da anistia. A gente estava falando de uma possibilidade real de 26 ter um Bolsonaro concorrendo contra um Lula em reeleição, né? E agora a coisa fica muito embaralhada. Mas eu não sei, Olívia, eu tenho dúvidas dessa possibilidade de prisão de Bolsonaro. Eu precisaria ler o que agora, porque até onde eu li o inquérito, a parte que eu li do inquérito, que não é esse completo encaminhado agora ao STF, não havia uma descrição, uma discriminação clara da ação efetiva de Bolsonaro, né, nesse golpe. Então, eu preciso ver o que levou a Polícia Federal a pedir esse indiciamento e falando em possibilidade de individuação desses atos dele, para a gente entender se essa prisão é cabível ou não. A gente já teve um ex-presidente preso, né? A gente já teve... Temer chegou a ser conduzido, ficou... né? Mas foi ali rapidamente. Então, assim, não é algo inédito na nossa história. Eu não sei se é algo cabível neste momento da história. Sim. Depois de tudo que nós já tivemos, todo o sofrimento que já ocorreu. Eu tenho dúvidas se isso é cabível nesse momento da história. Sim. Por essa motivação é algo muito inédito, né? Eu trouxe a informação agora há pouco, um presidente nesse período democrático do Brasil, desde a redemocratização, ser indiciado por tentativa de golpe, por atentar contra a democracia, é algo inédito. Lula foi outra situação, Temer foi outra situação, é muito simbólico isso, né? É muito simbólico, Lívia, e eu fico pensando aqui se uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu acho que esse é um dos temores, falando bem politicamente aqui, de transformar ele em mártir. Porque a partir do momento que... Porque o Temer teve toda essa questão, aí foi conduzido. O Lula, quando foi preso, tem uma frase do Lula que é emblemática, né? Que ele falou que se ele fosse morto, ele viraria um grande líder, não sei o que, mas se ele fosse preso, ele viraria um mártir. O Bolsonaro corre o mesmo risco, entre aspas, né? Se ele for preso com essas duas forças políticas que a gente tem, essa potência que tem, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, um evento dessa magnitude, eu acho que transformaria o Bolsonaro num líder político muito forte para 2026. E eu tenho certeza absoluta que esse cálculo ele é feito. Então, como a Ellen falou, a gente tem que ver exatamente o que estão acusando o Bolsonaro. Pelo que a gente entende até agora, o ex-presidente não teve, pelo menos o que a gente entende até agora, não teve uma participação efetiva nesses atos. A gente tem que esperar para analisar, mas a prisão dele, aí sim, aí a gente pode ter um hecatombe na política brasileira. Aí eu acho que o jogo vira, aí 2026 é outra história, ele vem com muito mais força, então tem que esperar agora, mas seria um dos movimentos mais impactantes da República. E até repetindo, Ellen, sobre a questão dos núcleos de investigação, e eu até cogitei que talvez Bolsonaro esteja no primeiro núcleo citado, que é o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. A gente não está com esse relatório em mãos, mesmo se tivesse, ele é gigantesco, a gente não ia conseguir ler rapidamente para trazer essa confirmação, mas muito possivelmente, se não houver mais indícios, é nesse núcleo que estaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você faz essa mesma análise para 2026, isso pode ter um impacto até positivo para o conservadorismo brasileiro? Porque é diferente, né? Quando o Lula foi preso, havia todo um clima no Brasil de vamos fazer justiça. O país, de certa forma, estava colocado, e o próprio Temer, né, naquele momento, com uma coisa de, olha, não queremos mais corrupção. Havia um apoio àquela prisão. Diferentemente desse momento em que você tem uma parcela da população, provavelmente vai apoiar, mas que uma grande parcela... Nós acabamos de sair de uma eleição municipal em que o conservadorismo ganhou, né? Nossa eleição municipal agora mostra isso. Então, nós temos uma boa parte da população que não vai encarar isso com bons olhos. E aí, sim, existe esse risco de você estar fortalecendo uma figura que atentou, pelo que diz aqui, contra a nossa democracia. Então, é uma loucura, mas existe esse risco, concordo com a Deise. Vamos acompanhar para saber o que vai acontecer com o passar dos dias.